Senhor, sou servo missionário Roberto. Eu estudo hoje para a gente aprender um só Espírito Santo, uma só unidade, que em Atos dos Apóstolos 2 ali, desceu o Espírito Santo na igreja que foi edificada sob o fundamento dos apóstolos. Sob ti, Pedro, edificarei a minha igreja, Efésios 4:11, edificada sob o fundamento dos apóstolos. A primeira igreja do Novo Testamento foi edificada sobre a fé dos primeiros cristãos, apóstolos. Pastor, porta-voz da terra, Pedro. No Velho Testamento, porta-voz do Velho Testamento, Moisés. Só pode ter um porta-voz, tanto no Velho e no Novo. E era um só Espírito Santo. Um espírito de unidade. Para a gente entender, nem todo mundo que ora em língua é o Espírito Santo mesmo. Ser cheio do Espírito Santo é ser obediente à igreja, ser obediente à palavra, entender a tradição, entender o magistério, e a escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Os apóstolos edificaram a igreja através do Espírito Santo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos 2, ali sabemos que desceu o Espírito Santo, mas para a gente entender que foi um espírito de unidade, você tem que entender que ler Atos dos Apóstolos 2, do 5 até o 12, você vai entender. Tinha pessoas de várias nações ali, cada um entendia a sua própria língua materna para não ter o que você vê hoje em dia. Vários Espíritos Santos. É um Espírito Santo de unidade, mano. Ó, Atos dos Apóstolos 2, 5 em diante. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestava a sua admiração. Não são, porventura, galileus? Todos estes que falam, como estão todos nós? Os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, medos, elemitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o ponto da Ásia, a Frígia, Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próxima a Cirene, peregrinos romanos, judeus, opresélitos, cretenses e árabes, ouvindo publicar em nossa língua as maravilhas de Deus. Olha só. É isso que o Martinho Lutero, quando ele veio com a sua reforma protestante, vinda da raiz, vinda da tradição da igreja, se rebelou contra a igreja porque o Papa daquela época estava corrupto a igreja, mas a igreja não tem culpa dos seus maus papas, dos seus maus servos, se revoltou e fundou a sua própria igreja. Aqui, se você catar esse texto, você vai entender, ali tinha pessoas de todas as nações, cada um entendia a sua própria língua materna, para não ter essa divisão, meu irmão, para ter só uma unidade, para ter uma só fé, ter só um pastor. Isso que esses caras não entenderam. Usou a palavra pessoal. Mas a Bíblia, quem escreveu, quem compilou, quem guardou é a igreja. Porque é uma igreja de unidade. A igreja é santa, meu irmão. Efésios 5. Pode ter papa corrupto, pode ter sacerdote corrupto, pode ter missionário corrupto, mas a igreja sempre é santa, porque o fundador dela é santo. Colossenses 18, Cristo. Efésios 1, 22, todas as coisas a seus pés na igreja. Ó, Efésios 5, 25. Ó. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra aqui já cai por terra. Essas igrejas que só tem uma noiva.
para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem marco, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja é santa. Martinho Lutero devia ter meditado essa palavra, meu irmão. Não, eu não vou fundar outra igreja, porque o Papa não. A igreja não tem culpa. Que a igreja é santa. O fundador dela é santo. Passou no ventre santo. E é uma igreja de unidade, ó. Efésios 4:5, ó. Seja um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação de uma só esperança. Há um só Senhor, um só fé, um só batismo. É uma só fé, é uma só corpo, é uma só unidade. Coríntios 12:12, Romanos 12:5. Coríntios 1:10, o apóstolo Paulo fala para não ter divisão. Filipenses 2:2, é uma só unidade, meu irmão. Aqui o apóstolo Paulo ele vem nos alertar, segundo Coríntios 11:4, ó, que vai vir pessoas, já foi profetizado essas várias igrejas, pelos os cristãos lá da primeira igreja primitiva, que muitos não seguem hoje em dia. 2 Coríntios, ó, 11:4. Olha só, que interessante. ó. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregados, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, ou outro evangelho diverso do que haveis abraçado de boa mente, aceitai, ó. Se eu fundo uma igreja aqui e fica anunciando outro evangelho usando a Bíblia, é diferente, meu irmão, que não tem um alicerce, não tem um pilar, não tem a tradição, não tem pastoreio. O apóstolo Paulo diz aqui nas suas cartas Coríntios, aqui, ao Coríntios, que irão pregar vários Jesus diferentes. A Universal prega um Jesus, a Assembleia prega outro Jesus, a Adventista prega outro Jesus, a Plenitude prega outro Jesus, a Universal prega outro Jesus, a Testemunha Adventista prega outro Jesus, a Triangular, mas qual Jesus que eu tenho que pregar, que anunciar? Magistério, tradição e essa escritura, um Jesus que tem unidade. Coríntios 2:12, o apóstolo é o corpo místico da igreja, cabeça, Cristo. Por isso que ele fala sobre ti, Pedro, e de a igreja. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. O Espírito Santo é a alma da igreja. Quem deu força à igreja foi o Espírito Santo. Se a primeira pregação foi de Pedro. Se Pedro não tivesse o Espírito Santo, jamais a igreja de Cristo seria edificada. Se Pedro teve a revelação lá da glória, se não tivesse o Espírito Santo, jamais ia ter revelado essa glória. Olha o Espírito Santo se manifestando. Cristo vai, sobe na glória e deixa o Espírito Santo. Não é vários espíritos, meu irmão. Quem tem vários espíritos é o diabo. Para você meditar lá, Gálata, ou Apocalipse 16:13. Dragão, uma vez falso profeta, saiu 3 espíritos semelhantes a rã imundos. É simples entender isso aí. 1 Timóteo 4:1 e 2, 2 Timóteo 4:3, um evangelho de fábula, de novidade, espírito zombeteiro. É esse tipo de espírito que as pessoas estão dando ouvido. Ah, vai na minha igreja. Labária, ela chure até o diabo ora em língua, meu irmão. Que o diabo, ele era um anjo. Nem todo mundo que ora em língua é de Deus, meu irmão. Nem todo mundo que ora em língua é o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo, ele age na mansidão. Não é de confusão, como o apóstolo Paulo fala. João Batista no deserto gritando a palavra. O Espírito Santo é a palavra viva. O Espírito Santo é a unidade viva. Mas as pessoas não entendem isso, as pessoas buscam as coisas que não tem nada a ver, não lê Bíblia, não busca o Evangelho, não busca conhecer o magistério, não busca conhecer a tradição, não lê o Velho Testamento, não lê o Novo, fica escrevendo qualquer coisa para falar até papagaio fala. É unidade, meu irmão. É unidade. Ele perseverava na doutrina dos apóstolos. Atos Apóstolos 4:32, um só coração. Atos Apóstolos 2:42,
João 7, 14, 15, a minha doutrina é minha mãe daquele que me enviou. Gálatas 1, 11, 12. O evangelho pregado por mim não tem nada de homem, mas mediante uma revelação do alto. Ali em Atos, apóstolo 9, tem a revelação. Apóstolo Paulo perseguia a igreja, se converteu, começou a pregar, definir a igreja. Glória a Deus, aleluia, vamos anunciar esse ano que tá vindo agora, ano 2020, meu irmão, quero sentar na madeira, estudar, pregar, anunciar a palavra. Glória a Deus, aleluia.